hizo algo errado y ella tiene que sufrir ahora. E se ela tiver que morrer, vai ser culpa dos antepassados. Y si ella tiene que morir, va a ser culpa de los antepasados. E aí eu quero trazer essa história para vocês entenderem qual é a importância do evangelho e da verdade. Yo quiero traer esta historia para ustedes para que puedan entender cuál es la importancia del evangelio, de la verdad. Porque o evangelho transforma, nos liberta da mentira. Porque el evangelio transforma, nos liberta de la mentira. Eles acreditavam numa perspectiva fatalista, Ellos creían en una perspectiva fatalista, de que se ela estava doente, ela deveria morrer, ela não poderia ter uma esperança. que si ella estaba enferma, ella debería morir, ella no podía tener una esperanza. Da mesma forma, eles não comiam os animais porque eles ofereciam para os deuses, era uma cultura animista. De la misma forma, ellos no comían los animales porque los ofrecían a los dioses, era una cultura animista. Então aqui a gente vê o porquê que onde não tem o evangelho, onde tem mais pobreza e fome por conta da mentira e da cegueira nas pessoas. Entonces aquí podemos ver que donde no tiene el evangelio es donde tiene más hambre, donde tiene más ceguera y fome por causa de la mentira. Então, a gente conseguiu salvar a Ricardina, nós levamos ela para o hospital. Nosotros conseguimos salvar a Ricardina, la llevamos para el hospital. E ela foi tratada, curada. Fue tratada y curada. E recentemente nós recebemos até uma foto dela, que ela já está grande e com muita saúde. Y recientemente recibimos una foto de ella que está grande y con mucha salud. Então existe, aonde chega o evangelho, onde nós chegamos com a palavra de Deus, nós conseguimos trazer esperança e vida. Entonces donde conseguimos llegar con la palabra de Dios, con el evangelio, conseguimos traer esperanza y vida. Porém, a gente também tem outro aspecto, onde os lugares onde a maioria da população é cristã. Entonces tenemos otro aspecto donde lugares donde la mayoría de la población es cristiana. Porém, não vemos transformação na sociedade. Sin embargo, no hay transformación en la sociedad. Por que isso acontece? ¿Por qué eso pasa? Um exemplo é a África. O sul da África é considerado 80% de cristãos. Un ejemplo del sur de África es considerado un 80% de cristianos. Porém, é onde nós vemos o maior número de países pobres. Sin embargo, es donde vemos el mayor número de países pobres. Então, aqui a gente pode perceber exatamente qual é a importância de pregarmos o evangelho completo. Entonces podemos percibir cuál es la importancia de predicar el evangelio completo, que traz tanto salvação, que trae tanta salvación, quanto redenção, transformação de uma sociedade. Cuanto redención, transformación de una sociedad. Ok? Tudo bem até aí, gente? ¿Todo bien hasta aquí? Então, nesse próximo slide, a gente pode ver que o evangelho Entonces en este próximo slide podemos ver que el evangelio é resposta total de Deus es respuesta total de Dios à necessidade total do homem. a necesidad total de hombre. No discipulado de nações, En el discipulado de naciones, nós queremos ver pessoas livres de necessidades queremos ver personas libres de necesidad e cheias de esperança. y llenas de esperanza. Então, a gente pode ver dois desafios da pregação do evangelho e nós vamos ver agora as duas maneiras de cumprir o ID. Entonces podemos ver dos desafíos de la manera de predicar el evangelio y vamos a ver dos maneras de cumplir el ID. Então, nós temos a palavra de Marcos 16. Entonces tenemos Marcos 16. E temos a palavra de Mateus 29. Y tenemos la palabra de Mateo 28. 28? 28. Ah, sorry, eu botei 29 ali, gente. Eu escrevi 28 em cima e botei 29 embaixo. Mas a minha assessoria aqui é muito top, né? Então, vamos lá. Em Marcos 16:15, a gente vê que Jesus fala, ide por todo mundo. Entonces, Marcos 16:15 vemos que Jesús dice, id por todo el mundo. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Prediquen el evangelio a todas las personas. Já em Mateus 29, ya en 28, Mateo sorry, 28, a gente vê, portanto, dice, por tanto, ide ir e fazei discípulos y hacer discípulos de todas as nações, de todas las naciones, batizando-os bautizándolos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ensinando-os enseñándoles e obedecendo a obedecer tudo o que lhes ordenei. todo lo que les ordené. E eu estarei com vocês
até o fim dos tempos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Então a gente vê aí duas maneiras de cumprir o ID. Entonces vemos, hay dos maneras de cumplir el ID. Um é pregar Una es predicar e o outro é ensinar. y otro es enseñar. Um tem a ver com indivíduos Uno tiene que ver con individuos e o outro com nações. y otro con naciones. Então ali tem uma frase que eu esqueci de pôr o nome do autor. Entonces hay una frase que me olvidé de poner el nombre del autor. Mas ela diz assim: enquanto um homem mantiver uma cultura de pobreza, Dice, en cuanto el hombre mantenga una cultura de pobreza, mudar o ambiente não o ajudará. mudar el ambiente no ayudará. Sociedades mudam Sociedades cambian quando indivíduos mudam cuando individuos cambian e nações mudam, y naciones cambian. mudam quando indivíduos mudam. Cambian cuando individuos cambian. E nações são discipuladas, Y naciones son discipuladas uma pessoa cada vez. una persona por vez. Então aqui a gente pode ver Entonces podemos ver que discipular as nações que discipular a las naciones significa estabelecer o reino de Deus significa establecer el reino de Dios como a ordem fundamental de como um povo. como la orden fundamental de un pueblo. Ok. Gente, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se ficou muito difícil de entender as duas perspectivas. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta, si quedó muy difícil de entender las perspectivas. Alguém pode dar um alô aí? ¿Alguien puede decir hola ahí? Porque até agora eu não ouvi ninguém, Tá muito né? baixo. Hasta ahora no escuché a nadie. Tá muito baixo a fala. E como você fala lendo, então você fica um pouco mais difícil da gente entender. Eu estou sentindo essa dificuldade. Fala um pouco mais alto, tenta olhar um pouco para a gente, para poder a gente ficar assim, firme no que você está dizendo. Entendeu? Sim. Tenta fazer a gente, por favor. Só não deu para entender a primeira parte, porque ficou cortando muito. Mas Qual? você tá falando desses dois tópicos agora, né? Só um Perdão. pouquinho, gente. Você está falando desses dois tópicos que você acabou de esclarecer agora, do ID e ali de Marcos e de Mateus, ou você está falando de todo o conteúdo que você falou até agora? Você está pedindo feedback? Não, você pode falar, talvez trazer alguma dúvida. Fica à vontade. Tá, entendi. Não, é que, como estava falando ali mesmo, a primeira parte teve vários momentos que a gente perdeu o som, né? Sim. Não tinha som ali. E aí, quando voltou, já não tinha o som e você estava continuando falando, né? Porque, de repente, não foi repassado para você que não tinha o som, coisa parecida. Mas depois eu creio que deu para entender assim, o que você, na verdade, queria passar, entendeu? Pelo menos eu consegui entender, né? Ok, muito obrigada pelo feedback do som, inclusive. Eu realmente falo bem baixo. Mas eu vou dar uma resumida aqui para a gente não ficar com nenhuma dúvida, ok? Entonces voy a dar un resumen aquí para no quedar con ninguna duda, ¿ok? O entendimento que a gente tem que ter El principal entendimiento que tenemos que tener é que a pregação do evangelho não pode ser só da salvação, mas do reino de Deus. la predicación del evangelio no puede ser solamente de salvación, sino del reino de Dios también. Porque na pregação do reino de Deus, Porque la predicación del reino de Dios nós conseguimos ver transformação da sociedade inteira. conseguimos ver transformación de la sociedad entera. Não tem a ver só com a gente chegar no céu, No tiene que ver solamente con nosotros llegar al cielo, mas de transformar toda a vida integral do indivíduo. más transformar la vida completa del individuo. E aí eu trouxe dois exemplos Y ahí yo traje dos ejemplos com dois desafios, con dos desafíos, que é aonde nós não temos a presença do evangelho, nós vemos muita pobreza. que es a donde no tenemos la presencia del evangelio, vemos mucha pobreza. Então, precisamos levar esperança com o evangelho, Entonces necesitamos llevar esperanza con el evangelio, mas também temos outro desafio, pero tenemos otro desafío, que é onde nós não
onde nós chegamos com o evangelho, mas nós não temos transformação. Es donde llegamos con el evangelio, pero no hay transformación. Porque a gente prega um evangelho talvez raso. Porque tal vez predicamos un evangelio raso. Ou não cumprimos o ID de duas formas, como Jesus ordenou. O no cumplimos el ID con estas dos formas como Jesús ordenó. Que é pregar Que es predicar e é ensinar. y es enseñar. Porque nós queremos ver a redenção tanto de indivíduos Porque queremos ver la redención tanto de individuos quanto de nações. y cuanto de naciones. Então a gente pode ir por intervalo agora. Entonces podemos ir al break ahora. E aí a gente volta depois com os outros tópicos da aula. Y ahí volvemos con otros tópicos de la clase. 5 minutinhos estamos de volta, ok? En 5 minutos volvemos, ¿ok?
E vai estar disponível no CCL online. Va a estar disponible en el CCL online. Como o Rafa falou lá no grupo, Como Rafa dijo en el grupo, então hoje já vai estar disponível tanto a aula de ontem quanto a aula de hoje. entonces va a estar disponible tanto la clase de ayer como la de hoy. Ok? ¿Ok? Então tá bom. Vamos então para nosso próximo tópico, Entonces vamos para nuestro próximo tópico, o desafio da grande comissão. el desafío de la Gran Comisión. Então, nesse slide aqui, eu resumi um pouco para a gente conhecer, saber, talvez você já até sabe, mas a gente vai compartilhar sobre. Entonces en ese slide yo resumí un poco de lo que tú vas a conocer. Você já pode saber sobre PNA e PNAI. Tú ya puedes saber lo que es PNA y PNAI, Mas nós vamos ver de novo, então. pero vamos a verlo de nuevo. Então, PNA Entonces PNA é a sigla que nós usamos es una sigla que usamos para povos não alcançados. para pueblos no alcanzados. Povos não alcançados Pueblos no alcanzados são aqueles que têm menos de 2% na sua população de cristãos. son aquellos que tienen menos del 2% en su población de cristianos. E nós temos também o PNAI, Y nosotros también tenemos el PNAI, que são povos não alcançados e isolados. que son pueblos no alcanzados e isolados. Então, os PNAIs Entonces los PNAIs não têm igreja, no tienen iglesias, não têm cristãos, no tienen cristianos, não têm missionários, no misioneros, não tem ninguém alcançando eles. no tienen nadie alcanzándolos. No mundo hoje, nós temos hoje não, né? Sempre, né? 196 países. Existen 196 países. Dentro desses 196 países, Dentro de esos 196 países, nós temos 16 mil povos distintos. nosotros tenemos 16.000 pueblos distintos. E dentro desses 16 mil povos, Dentro de esos 16.000 pueblos, nós temos 7 mil não alcançados tenemos 7.000 no alcanzados e 3 mil não alcançados isolados. y 3.000 no alcanzados isolados. Desses 7 mil que são não alcançados, De esos 7.000 que son no alcanzados, a gente sabe, são 3 bilhões de pessoas. son 3 billones de personas. Considerados povos não alcançados hoje, a gente viu ali nesse globinho do lado, Considerados pueblos no alcanzados hoy, podemos ver en este globo de acá al lado, 7 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. 7 millones de personas en el mundo nunca escucharon hablar de Jesús, Nunca ouviram as boas novas do Evangelho. nunca escucharon las buenas nuevas de Jesús. Isso quer dizer que é 1 a cada 4 pessoas no mundo, Eso quiere decir que una a cada 4 personas en el mundo, ou 1/3 da população mundial. o 1/3 de la población mundial. Talvez para você isso seja um monte de números, Tal vez para ti sea un montón de números, mas isso não são números só. pero eso no son solo números, São pessoas, son personas, são filhos de Deus. son hijos de Dios. E nós temos a responsabilidade de abrir o caminho, de fazer com que essas pessoas encontrem Jesus. Nosotros tenemos la responsabilidad de abrir el camino con hacer que aquellas personas conozcan a Jesús. 7 bilhões de pessoas. 7 billones de personas. Outro desafio que nós temos na grande comissão, Otro desafío que tenemos en la Gran Comisión, agora trazendo mais para o Brasil, para a nação brasileira, ahora acercándonos más para la nación brasilera, nós dividimos em 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. nosotros dividimos en 8 segmentos menos evangelizados de Brasil. Então, ali a gente tem os indígenas, Entonces tenemos los indígenas, que são 117 etnias, que son 117 etnias, sem nenhuma presença de missionários. sin ninguna presencia de misioneros. Então, os indígenas são um grande desafio para nós hoje. Entonces los indígenas son un gran desafío para nosotros. Nós temos também os sertanejos, Tenemos los sertanellos, que dentro de 6 mil assentamentos, dentro de 6.000 asentamientos, não tem igreja evangélica. no hay iglesias evangélicas. Os sertanejos, a gente encontra eles na região do sertão, do nordeste do Brasil. Los sertanellos los encontramos en la región del norte de Brasil. E nós, como base de Jocum CCL, Y como base de Jocum CCL, nós temos o coração para esses povos sertanejos no sertão. nosotros tenemos un corazón por esos pueblos sertanellos en Sertão. Então, a gente também temos os ribeirinhos, Entonces también tenemos los ribereños,
Os ribeirinhos, nós temos no Brasil 37 mil comunidades. Tenemos 37.000 comunidades E dessas, 10 mil não têm igrejas evangélicas y presentes. de esas 10.000 no tienen iglesias evangélicas presentes. Essas comunidades, elas encontram basicamente no norte do Brasil, no Amazonas, no Pará. Estas comunidades las encontramos normalmente en el norte de Brasil, en el Amazonas, en Pará. E outros segmentos são os quilombolas. Otros segmentos son los quilombolas. São 5 mil comunidades, Son 5.000 comunidades. 2 mil não têm igrejas evangélicas. 2.000 no tienen iglesia evangélica. E aqui a gente também tem os ciganos, Tenemos los gitanos, que são 12 milhões de pessoas no Brasil. que son 12 millones de personas en Brasil. E só 1% seguem Y Jesus. solo el 1% siguen a Jesús. Outro grande desafio nosso são os surdos, Otro gran desafío de nosotros son los sordos, que são 9 milhões de pessoas no Brasil que son 9 millones de personas en Brasil e 1% são cristãos. y 1% son cristianos. Então, outro desafio para nós com relação aos surdos é a língua de Libras. Entonces, otro desafío para nosotros con los sordos son la lengua de De señas, sinais, isso. Que é considerado um idioma, né? Uma língua dentro do Brasil. que es considerado un idioma, la lengua dentro de Brasil. Então, aqui vocês puderam ver que a gente viu 6 segmentos dos 8. Entonces, podemos ver que vimos 6 segmentos de los 8. Isso. Então, a gente ainda tem os estrangeiros, Todavía tenemos los extranjeros, nós temos os muito ricos e os muito pobres. tenemos los muy ricos, los muy pobres. Mas o meu desafio é que vocês possam pesquisar sobre esses segmentos. Pero mi desafío es que ustedes puedan buscar sobre estos segmentos. Lá na plataforma do CCL Online, no material de apoio, En la plataforma online, el material de apoyo, nós vamos colocar vídeos vamos a colocar que videos você vai poder conhecer mais sobre os 8 segmentos. que puedes conocer más sobre los otros E segmentos. fique atento, porque tem uma Week Mission que é sobre esse assunto. Entonces, estés atento porque tenemos más Prático, uma Week Mission sobre esse una week assunto. mission, un práctico sobre estos segmentos. Isso. Então, vamos lá. Outro desafio da grande comissão para nós, Otro desafío de la Gran Comisión para nosotros, e esse, assim, é algo que bate muito forte no nosso coração como jocumeiro, y esto es algo que bate muy fuerte en nuestro corazón como jucumeros, é a Bíblia. es la Biblia. É acabar com a pobreza bíblica no mundo. Es acabar con la pobreza bíblica en el mundo. Nós acreditamos que a palavra de Deus para nós é algo que todos devem ser capazes de entender e de ter ela. Nosotros creemos que la palabra de Dios es algo que todos deben ser capaces de entender y ver De ter ela. y de tenerla. Isso. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. La palabra de Dios es la revelación del propio Dios. E hoje, dentro do mundo, nós temos 6.912 idiomas. Y hoy dentro del mundo tenemos 6.902 idiomas. E nós temos 2.000 que não têm a tradução da Bíblia. Y tenemos 2.000 que no tienen la traducción de la Biblia. Isso são 1,5 bilhões de pessoas que não têm a Bíblia na sua própria língua. Esos son 1,5 billones de personas que no tienen la Biblia en su propia lengua. Para nós, é um grande desafio acabar com a pobreza bíblica, Para nosotros es un gran desafío acabar con la pobreza bíblica. porque nós chegamos nos lugares, nós evangelizamos, Porque nosotros llegamos a los lugares, evangelizamos, mas nós não temos a Bíblia para continuar o discipulado. pero no tenemos la Biblia para continuar el discipulado. Então, aí você pode encontrar um desafio entre evangelizar e discipular, Entonces ahí puedes encontrar un desafío entre evangelizar y discipular, por conta da diferença de línguas. por cuenta de la diferencia de lengua. Por exemplo, no Timor-Leste, onde nós estávamos, não existe a Bíblia na língua do teto. Por ejemplo, en el Timor-Leste, donde nosotros estamos, no existe la Biblia en su lengua, en Tetum. Eles têm apenas um ou outro evangelho traduzido. Ellos tienen apenas uno u otro evangelio traducido, Mas Deus é maravilhoso. pero Dios es maravilloso. E nós agora, como Jocum, Nosotros como Jucum, Deus nos deu o Uniscript, Dios nos dio un scriptive, que é um método que es un método que nós temos a capacidade de traduzir a língua muito rápido. que tenemos la capacidad de traducir a la lengua muy rápido. Nós levamos cerca de 15 anos Llevamos a cerca de 15 años até um missionário entrar no povo, aprender a língua,
hasta un misionero entrar en el pueblo, aprender la lengua, começar a tradução da Bíblia, comenzar la traducción de e la aí então Biblia, começar o processo de discipulado a longo prazo. y ahí comenzar el proceso de discipulado a largo plazo. Isso. Além disso, esse método, Además de eso, este método ele é capaz de... Ô, gente, me fugiu a palavra, desculpa. Quando a pessoa aprende a ler e escrever, alfabetizar as pessoas muito rápido. Además de eso, este método es capaz de alfabetizar a las personas muy rápido. Por exemplo, hoje o método NunoScript é capaz de alfabetizar uma criança em horas. Por ejemplo, el método de Script es capaz de alfabetizar a un niño en horas. E a tradução da Bíblia em também meses. Y la traducción de la Biblia en meses. Então, com isso que Deus deu através de momentos de oração, de jocumeiros, Entonces, con esto que Dios dio a través de momentos de oración de jucumeros, nós podemos ver quanto a pressa de Deus, como Ele está comprometido com o evangelismo dos povos. podemos ver cuál es la presión de Dios, cuánto Él está comprometido con Com los a pueblos, evangelização dos povos. con la evangelización de los pueblos. Então, hoje é um grande pedido de oração e de comprometimento nosso. Entonces, hoy es un gran pedido de oración, de compromiso nuestro. Nós queremos acabar com a pobreza bíblica no mundo. Queremos acabar con la pobreza bíblica en el Entre os mundo. povos indígenas, Entre los pueblos indígenas, entre os povos entre asiáticos, los pueblos asiáticos, nas tribos en las africanas. tribus africanas. Nós queremos e estamos comprometidos com isso. Queremos y estamos comprometidos con eso. Que nós queremos que a palavra de Deus todos tenham acesso à palavra de Queremos Deus. que la palabra de Dios, que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Então aqui a gente vai ver algumas, talvez não são bem curiosidades, mas algumas perguntas e respostas. Entonces aquí vamos a ver algunas preguntas y respuestas. Que algunas também curiosidades, são pontos importantes para a gente saber sobre onde estamos na grande comissão. que son puntos importantes para saber dónde estamos en la Gran Comisión. Quantas igrejas evangélicas há no Brasil? ¿Cuántas iglesias evangélicas hay en Brasil? Então hoje nós somos mais de 300.000 igrejas. Hoy somos más de 300.000 iglesias. E para a graça de Deus, pela graça de Deus, Por la gracia de Dios, nós somos o segundo maior enviador de missionários hoje no somos mundo. el segundo enviador de misioneros hoy en el mundo. Primeiro país que envia missionários hoje El primer país que envía misioneros hoy é os Estados Unidos. es Estados Unidos. Então, quantas línguas há no mundo e quantas delas não têm traduzido da Bíblia? Entonces, ¿cuántas lenguas hay en el mundo y cuántas de ellas no tienen traducción de la Biblia? Nós vimos anteriormente. Nosotros lo vimos anteriormente. Quantas Bíblias temáticas há em português? ¿Cuántas Biblias temáticas hay en portugués? E quantas línguas indígenas há no Brasil? E Sem nada traduzido. ¿Y cuántas lenguas indígenas hay en Brasil sin nada traducido? Então, nós temos 120 hoje línguas no Brasil Entonces tenemos 120 lenguas en Brasil e 93 línguas indígenas não têm nada da Bíblia. y 93 lenguas indígenas no tienen nada de la Biblia. Talvez você nem sabia que nós tínhamos tudo isso de línguas. Tal vez ni siquiera sabías que teníamos todo eso de lenguas. E ainda tem muitos povos que são povos de oralidade, eles não têm escrita. Y aún tienen pueblos que son pueblos de oralidad, que no tienen escritura. Mas a galera de Porto Velho Pero el equipo de Puerto Velho tem feito um trabalho fantástico. ha hecho un trabajo fantástico. E Deus tem se manifestado para os povos por conta da tradução para eles. Y Dios tiene manifestado para los pueblos por cuenta de la traducción de ellos, para ellos. Você sabia também que 97% das igrejas brasileiras ¿Tú sabías que el 97% de las iglesias brasileñas não tem nenhum obreiro num contexto transcultural, não enviou nenhum missionário para um contexto transcultural? no tienen ningún obrero, ningún misionero en un contexto transcultural? Então são 99%, só 1% que envia. Entonces solo 1% que envía. Se nós hoje brasileiros somos os segundos maiores enviadores de missionários Si nosotros hoy los brasileños somos el segundo país enviadores de misioneros e só temos 1% que está enviando para contexto y transcultural, solo tiene 1% que está enviando para un contexto transcultural, você consegue entender a capacidade que nós temos hoje como igreja brasileira de alcançar os povos? entonces consigues entender la capacidad que tenemos hoy como iglesia brasilera de alcanzar los pueblos. Nós temos um grande potencial.
Tenemos un gran como potencial igreja brasileira, como iglesia brasileña de alcançar os povos, de alcanzar los de pueblos, fazer Jesus conhecido Yes. entre esses 7 bilhões de de pessoas. hacer a Jesús conocido entre esos 17 billones de 7 billones de personas. E é por isso que Deus tem nos dado a promessa de um avivamento para a nossa nação. Y es por eso que Dios nos ha dado una promesa de avivamiento para nuestra nación. E nós temos que estar atentos, Y tenemos que estar atentos, porque Deus está chamando eu e você porque Dios está llamando a ti y a mí para responder para responder a esses desafios da grande comissão. a este desafío de la Gran Comisión. Hoje, no mundo, a igreja que mais cresce é no Irã, Hoy en el mundo la iglesia que más crece es en Irán e é um país muçulmano. y es un país musulmán. Então, existem coisas fantásticas acontecendo no mundo muçulmano. Entonces existen cosas fantásticas aconteciendo en el mundo Nós nem musulmán. sabemos, porque nem pode falar. Nosotros ni sabemos porque ni siquiera se puede hablar, Mas eu posso te garantir, pero te puedo garantizar, porque eu já ouvi muita gente contando que está lá. porque ya escuché mucha gente contando A que igreja está está ahí, crescendo entre os muçulmanos. que la iglesia está creciendo entre los musulmanes. As igrejas subterrâneas têm crescido. Las iglesias subterráneas ha crecido. Jesus tem se feito conhecido pessoalmente aos muçulmanos. Jesús se ha hecho conocido personalmente a los musulmanes. Tem grupos de milhares de pessoas esperando que cristãos vão discipular, porque eles já se converteram. Tem un grupo de personas, Tem grupos de dezenas de grupos com muçulmanos que já se converteram esperando pelo discipulado. tienen decenas de grupos esperando para cristianos. Esperando Otro- por cristianos por discipulados. Outro desafio para nós é Papua Nova Guiné, Otro desafío para nosotros es Papúa Nueva Guinea. também incluindo a parte de tradução da Bíblia. Y también incluyendo la parte de traducción de la Biblia. Eu não tenho muita certeza, No tengo mucha certeza, mas são mais de 400 línguas dentro de Papua Nova Guiné. pero son más de 400 lenguas dentro de Papúa Nueva Então é um Guinea. grande desafio para nós traduzir a Bíblia para todas essas línguas. Entonces es un gran desafío para nosotros traducir para todas esas lenguas. A Coreia do Norte hoje é o país mais fechado do mundo para o evangelho. Corea del Norte hoy es el país más cerrado para el evangelio. Então a perseguição lá é enorme. La persecución allá es Nós não enorme. temos nenhum missionário brasileiro lá. No tenemos ningún misionario brasileño allá. Então o meu desafio para você hoje é orar sobre essas coisas. Entonces, mi desafío para ti es orar por estas cosas. Aonde está o coração de Deus agora? ¿Dónde está el corazón de Dios ahora? São tantos desafios, Son tantos desafíos, mas o evangelho está crescendo. pero el evangelio está creciendo. Nós vimos no começo que o reino de Deus não terá fim, e ele é crescente, Nosotros vimos en el comienzo que el reino de Dios no tendrá fin, Él es creciente, ele é eterno. es eterno. São tantos desafios, Son tantos desafíos, mas é tanto poder, pero es tanto poder, é tanta manifestação do Senhor, es tanta manifestación del é Señor, tanta graça de Deus, tanta gracia de Dios. é um reino de Deus Es un reino de Dios crescendo, creciendo, crescendo, creciendo. e nós podemos fazer parte disso com Deus. Y nosotros podemos ser parte de eso con Dios. Isso faz parte da graça dele, da misericórdia dele para nós. Eso hace parte de la gracia de Él, de su misericordia para nosotros. Deus poderia fazer tudo sozinho, Dios podría hacerlo todo mas solo, ele chama eu e você para fazer parte com ele. pero Él nos llama a mí y a ti para ser parte de eso con Él. E eu quero trazer aqui talvez uma pergunta para vocês. Y yo te quiero traer una pregunta. Por que respondemos à grande comissão? ¿Por qué respondemos a la Gran Comisión? A essa altura, depois que a gente viu tantas estatísticas, A esta altura, después que vimos tantas estadísticas, nós temos o desafio da Bíblia, tenemos el desafío de la Biblia, temos o desafio do discipulado de povos não alcançados, tenemos el desafío de discipulado de pueblos no alcanzados, temos o desafio de povos não alcançados isolados, tenemos desafío de pueblos no alcanzados e isolados, isolados mesmo, gente. isolados. Quando a gente foi para o Timor-Leste, Cuando fuimos a Timor-Leste, nós tínhamos que atravessar o rio segurando em cordas, tenemos que atravesar el río agarrando cuerdas, porque eram realmente povos na montanha onde ninguém sabia que eles estavam lá. porque eran realmente pueblos en la montaña donde nadie sabía que ellos estaban allí. Enfim, são muitos desafios. Son muchos desafíos. Mas por que nós respondemos à grande comissão? Entonces, ¿por qué nosotros respondemos a la Gran Se é Comisión? tão difícil, Si es tan difícil, será que realmente é possível? ¿será que realmente es posible? Então, eu quero ler essa pergunta com vocês agora. Entonces yo quiero leer esta pregunta contigo ahora. A essa altura, podemos até nos perguntar se isso de fato é possível. A esta altura podemos hasta nos preguntar si esto de hecho es posible. A grande comissão é algo realmente possível de ser cumprida? La Gran Comisión es algo realmente posible de ser cumplida, Sendo que praticamente
terço das quase 7 bilhões de pessoas siendo que prácticamente un tercio de las casi 7 billones de personas que existem na Terra nunca ouviram falar de Jesus? que existen en la tierra nunca escucharon hablar de Jesús. Será que Deus realmente espera que consigamos fazer isso? ¿Será que Dios realmente espera que consigamos hacer eso? Qual é a resposta que você daria para isso? ¿Cuál es tu respuesta? Pensa um pouco. Piensa un poco. Por que Deus nos pediu isso? ¿Por qué Dios nos pidió eso? Será que é possível? ¿Será que es posible? Gente, a resposta para nós nessa noite La respuesta para nosotros esta noche tem a ver com o caráter dele. tiene que ver con su carácter. Deus justo e fiel Un Dios justo y fiel. nunca ia pedir algo para mim e para você Nunca iría a pedir algo para ti y para mí que não fosse capaz de cumprir. que no fuésemos capaces de cumplir. Eu quero que você olhe para o final da sua vida agora. Yo quiero que tú mires para el final de tu vida. Ahora. Imagina essa passagem agora de Apocalipse 7. Imagina ese pasaje de Apocalipsis 7. Você chegando lá no encontro, naquele grande dia com Jesus. Tú llegando en aquel encuentro, en aquel día con Jesús. O que você vai ter nas mãos para entregar para ele? ¿Qué es lo que vas a tener en tus manos para entregarle? Você vai ser como a gente falou lá no começo. Tú vas a ser como hablamos en el comienzo. Ufa, cheguei. Uf, llegué. Alcancei a minha salvação. Alcancé mi salvación. Me livrei do inferno. Me libré del infierno. Você vai ter para entregar para o Senhor povos, O vas a tener para entregar para el Señor pueblos. feixes nas suas mãos, cheio de povos. Muitas pessoas nas suas mãos. Muchas personas en tus manos. Que você usou daquilo que Deus te deu, dos seus dons e dos seus talentos. Que tú usaste de aquello que Dios te dio, de tus dones, de tus talentos. Da capacidade, De la capacidad. da unção do Sim. Senhor sobre De você. la unción del Señor sobre Do ti. quanto você se relacionou com Ele. De cuánto te relacionaste con Do Él. quanto Ele te desafiou a obedecer Ele. De cuánto Él te desafió a obedecerle. Do quanto você conheceu o coração dele a respeito das pessoas. De cuánto tú conociste su corazón respecto de las personas. Gente, naquele dia, En aquel día, nós vamos ver nosotros vamos a ver povos pueblos de todas as tribos, de todas las tribus, de todas as raças, de todas las razas, de todas as línguas, de todas las lenguas, de todas as de nações. todas las Quando a naciones. Bíblia fala todos, é todos. Cuando la Biblia dice todas es todas, Nós só conseguimos conhecer a Deus no solo conseguimos conocer a Dios, se nós conhecemos as nações. sino conocemos a las naciones. Cada nação expressa uma parte de quem Deus é. Cada nación expresa una parte de quién Dios es. Quando você chegar no final da sua vida, Cuando tú llegar en el fin de tu vida, seu coração, tu corazón, como está agora? ¿cómo está ahora? Você tem ouvido o Senhor para obedecer Ele? ¿Has escuchado al Señor para obedecerle? A ponto de pensar na eternidade, Al punto de pensar en la eternidad, nesse grande dia. en ese gran día. Eu e você Tú y yo temos a oportunidade tenemos la oportunidad de entregar para o Senhor de entregar para el Señor todos esses povos. todos esos pueblos. Porque se Deus nos deu esse desafio, Porque si Dios nos dio ese desafío, nós somos capazes de fazer. nosotros somos capaces de hacerlo. Porque Ele é fiel. Porque Él es fiel. E Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Y Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. E nós queremos ir junto com Ele. Nosotros queremos ir juntos con Él. E nós queremos ver esses povos entrando naquele grande dia. Y queremos ver a esos pueblos entrando en aquel día. Uns dançando, cantando, como os povos africanos. Unos cantando, bailando como los pueblos africanos. E nós queremos estar com Ele. Y queremos estar con Él. E eu quero ver um sorriso Y yo quiero ver No- una sonrisa no rosto de Jesus. en el rostro de Jesús. E ouvir dele. Y escucharle. Muito obrigada, minha filha. Muchas gracias, hija. Porque você me trouxe meus filhos de volta para casa. Porque tú trajiste a mis hijos de vuelta para casa. E esse é o nosso papel. Y ese es nuestro papel. Abrir o caminho. Abrir el camino. E fazer com que as pessoas encontrem ele. De hacer con que las personas lo encuentren. E a minha oração Y mi oración é que você não fique. es que tú no te quedes. Não fique aí onde você está No parado. te quedes ahí donde estás parado. Mas ouça o Senhor. Pero escucha al Señor.
e tenha um coração y ten un corazón voltado para a eternidade. volvido para la eternidad. Eu me despeço de vocês nessa noite. E eu quero que o Rafa passe um vídeo Yo quiero que Rafa pase un vídeo, e un video, você preste bem atenção y presta mucha atención e você possa refletir, para que puedas reflexionar, buscar o Senhor. buscar al Señor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, En nombre gente. de Jesús. Muchas gracias. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity. Someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary.
Eu me despedi, mas agora eu voltei. Eu entrei pra... Abre. Oi, gente. Hola, Voltei. volví. Eu me despedi, mas eu senti saudade de vocês, então eu voltei. Me despedí, pero ya lo extrañé, así que volví. Eu queria fazer uma correção ali. Solo quería hacer una corrección. Que eu falei que são 7 bilhões de pessoas que Yo não dije, conhecem o Evangelho. yo dije que son 7 billones de personas que no conocen el Evangelio. 7 bilhões é o total. Esos 7 billones es el total. Então é um terço desses 7 bilhões. Entonces es un tercio de esos 7 billones. Desculpa, Disculpa, mas está corrigido, ok? pero está corregido, ¿ok? Então, agora nós vamos nos dividir em grupos de processamento. Entonces nos vamos a dividir ahora en grupos de procesamientos. Ontem nós não tivemos, Ayer no tuvimos por conta da abertura. por causa de la apertura. Então, hoje nós vamos processar tanto a aula de ontem Entonces hoy vamos a procesar tanto la clase de ayer quanto de hoje. en cuanto la de hoy. O módulo sobre o que é missões. El módulo sobre qué es misión. Então, cada grupo vai ter o seu facilitador. Entonces cada grupo va a tener su facilitador. Nós vamos poder processar um pouco mais da aula. Vamos a poder procesar un poquito más de las aulas, de la clase. Ok? Muito obrigada. Continua aí que a gente vai dividir automático, ok? Muchas gracias, quédate ahí que vamos a dividir automático. Boa noite. Bye, bye. Boa noite. Buenas noches, chao, chao. Tá. Olá. Olá, pessoal. Olá. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite, pessoal. Vocês estão nos ouvindo bem? Bom, eu acho que vocês lembram de mim ontem, né? Eu sou o Wanderson. Vou botar em cadeira. Oi, galera, tudo bem? Estamos ajustando aqui o nosso grupo e já já a gente volta, tá? Coisas de 2 minutinhos. Estamos ajustando nuestro grupo y ya volvemos, ¿ya? Solo unos minutos.
ter minha dúvida. Oi, Cláudia. Tá, você consegue me ouvir direitinho? Ela Consigo, consigo. É bem claro. Cláudia, então, se você está entendendo de Deus, né, de viver de missões, né, sei que eu posso dizer assim, eu vou usar uma linguagem bem fácil, tá? Tipo, se você tem entendido que missões que você quer viver, aquilo que o seu espírito tem entendido, Deus ele vai direcionar você de uma forma que você viva isso integral. Talvez a sua profissão você vai usar dentro da missão, que é o que aconteceu comigo, né? Eu fiz gestão ambiental, foi a minha primeira faculdade, depois eu fiz ciências contábeis. E quando Deus me chamou para a missão, na verdade foi muito tempo atrás, né? E Deus, assim, ele foi progressivamente falando comigo, sabe? Não foi algo assim que me assustou nem nada. Ele foi pondo no meu coração. Chegou no momento que eu estava trabalhando num banco e aquilo já não me satisfazia mais, sabe? Eu estava feliz, Deus estava me honrando no meu emprego. Eu entendia que aquele ainda era o tempo mesmo, sabe? De eu estar atuando na minha área e tal. Mas parece não, Deus começou a confirmar no meu coração de que ele tinha algo mais. É claro que eu conheço pessoas que são médicas, né? E elas fazem missão no trabalho dela, né? Então, a missão, no caso de alguém que é médica, que atua no hospital, ou enfermeira e tudo mais, ela está muito linkada com a profissão dela, né? Então, por exemplo, ela vai trazer o reino de Deus ali, no hospital, né? Então, ela entendeu que era daquela forma, né? Nessa área de atuação que ela ia trazer o reino de Deus. Eu já entendi de forma diferente.